nos 25 anos do Risoleta, convidamos o Dr. Arthur Guimarães, médico coordenador de plantão, e Carla Neiva, gerente-geral de enfermagem, para relembrar histórias emblemáticas vividas no pronto-socorro do hospital, relacionadas a casos divulgados na mídia e com múltiplas vítimas. Na terceira e última parte, eles falam sobre o desafio de lidar com as emoções em momentos difíceis do trabalho e como o Risoleta vem transformando a vida de ambos. Que outros eventos foram marcantes na vivência de vocês no pronto-socorro do Risoleta? Eu consigo lembrar de um outro evento que não diz da gravidade, da catástrofe, que ela é avisada, que ela é noticiada pela mídia. Eu me lembro de uma manhã, mas diz da confiança que as pessoas têm no Risoleta. Eu me lembro de uma manhã e de um mal-estar de muitos trabalhadores de uma obra, e que a iniciativa deles, ao invés de ligar para o SAMU, eles colocam todo mundo numa van e eles chegam no Risoleta com uma van de trabalhadores. E a gente fica, a princípio, sem entender de onde surgiu, porque a gente se prepara para a demanda espontânea de 1, 2 pacientes. E eles colocam todos esses pacientes numa van e eles chegam no pronto-socorro. E aí é uma catástrofe, é um atendimento de múltiplas vítimas ao mesmo tempo. E essa capacidade que o pronto-socorro precisa ter, que o Risoleta precisa ter para se adaptar ao que surge, ao que bate na porta, que nem sempre é noticiada, nem sempre é regulada. E exige da equipe essa capacidade de reinventar, de pensar, repensar os processos e ver como que a gente vai fazer para conseguir dar conta. E às vezes são atendimentos simples, mas que em volume são muito expressivos. E esse caso em si, a gente teve um maior volume de paciente tranquilo, mas a gente teve 2 pacientes graves que foram pro poli. E é muito dinâmico, isso certifica para nós o quanto é dinâmico e quanto quem está na porta precisa estar aberto ao que chega, estar preparado para o que vem, em volume, rápido. E quem parecia ali, quem estava naquela manhã parecendo que ia ter um plantão tranquilo, de repente chega um volume que desconcerta, que desorganiza aquilo e que, na minha opinião, é a grande beleza do trabalho da urgência. É a gente não ter um dia que é igual ao outro. A gente precisa o tempo todo estudar, a gente precisa o tempo todo aprender e aprender estratégias de gestão para lidar com isso, e acalmar, e acolher o trabalhador e falar, e é isso mesmo, chegou, não estava regulado, mas nós vamos dar conta, vamos ver o que a gente faz, vamos buscar a gente, vamos reforçar a classificação de risco, vamos chamar o médico da sala amarela, vamos buscar o coordenador de plantão, vamos dizer para ele que chegou e que nós precisamos dar conta. E daí a pouco passa. Como vocês lidam com a emoção? Realmente lidar com a emoção é muito difícil. Mas quando tem uma grande catástrofe, algo assim, a gente tem que ser bastante racional, né? Pelo menos quando a gente recebe isso aí, a gente busca a racionalidade para poder tomar as decisões mais assertivas, né? Mais corretas, mais interessantes, pelo menos para aquele momento, né? Mas tem hora que realmente a emoção passa por cima de tudo. Eu lembro que nesse negócio da maternidade, meu menino tinha acabado de nascer, né? Então é aquela hora que você nem pensa, você tem um pequenininho em casa, vê que um setor tá lá, você entra ali dentro, vai na emoção mesmo, na raça, e para tentar ajudar. E se você depois separa para pensar, você fala assim, poxa, eu não tive treinamento para ir para apagar um incêndio, um negócio desse, e você vê o tanto que você age pela emoção mesmo e deixa a razão de lado. Mas quando a gente está em alguma posição em que você tem que tomar alguma decisão, aí a racionalidade ela tem que sobressair em cima da emoção. Aí depois que o evento acontece, é a hora que você chega, que você vai tomar um banho, que você para e vê tudo e faz um remake de tudo que aconteceu
E aí você vê o tanto que é complicado, né? O tanto que a gente tem que ser decisivo nas horas certas, né? E deixar a emoção de lado, né? Eu acho que... Primeiro, eu acho que a gente tem que ser muito... ter muita clareza daquilo que você quer fazer. E assim, a emergência para mim é uma escolha, o SUS é uma escolha. Eu sempre quis a emergência, isso era para mim uma definição, e eu sempre quis o SUS. Então, quando você tem essa definição, eu acho que isso é muito importante, porque você trabalha com muita satisfação e com muito desejo de que as coisas funcionem e que dê certo. E a equipe, ela tem esse espelho na liderança. Ela, numa situação de grande dificuldade, como foi o Covid, você precisa, como líder, também fazer o trabalho de compreensão de quem dá conta daquele momento, porque nem todo mundo dava conta. Uma das coisas no Covid de estratégias de gestão que eu acho que mais funcionou foi não obrigar ninguém a nada. Então, às vezes, a gente entendia que aquela semana era uma semana que tinha um trabalhador que não dava conta de conviver com o paciente com falta de ar. E aí tem que ter uma delicadeza, tem que ter uma sensibilidade da gestão desse reconhecimento e da retirada. É a hora dessa pessoa tomar uma... Mas achar esse limite, porque a urgência, o adoecimento, ele fica para nós comum. Ele vem o tempo todo e ele é a nossa rotina de trabalho. Mas o que muda? É a forma como a gente olha para aquele paciente, é a forma como a gente entende aquela situação. E é muito forte você pensar em empatia mesmo, assim. É você praticar aquilo que você gostaria que praticassem com você. E não é só com o paciente, é com o trabalhador também. E às vezes a gente não dá conta mesmo. E aí precisa entrar em cena o outro que dá conta. Porque naquele dia, talvez eu não dê. Então eu acho que é esse reconhecimento. E a gente precisa até cultivar essa fragilidade às vezes. Porque é se permitir ser frágil mesmo. Às vezes a gente não vai dar conta. E tá tudo bem não dar conta. E a gente precisa dizer isso para o trabalhador dar conta. Às vezes a gente não vai dar conta mesmo. Ele tem um caso de uma menina de 4 anos, foi atropelada por um ônibus. E o pé dela ficou agarrado na roda do ônibus. Ela chegou aqui com uma semi-amputação do pé. Eu entrei no Poli 9, eu fiquei sem chão. Se fiquei sem chão, o pessoal atendendo. Veio o apoio da pessoal da pediatria, pessoal neonatal. E naquilo ali, você vendo, eu lembro de eu ir para a janela do Poli ali e comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, assim, entendi que realmente você não tem, para alguns casos, você não tem estrutura para isso. Né? E hoje eu sei que essa é uma grande fraqueza minha. Né? Eu não consigo, um politrauma com crianças, é algo que eu tenho dificuldade. Né? Então é algo que, se algum dia acontecer e chegar pra gente, eu vou ter que pedir ajuda para alguém no momento, que é uma grande fragilidade, né? Porque todos nós temos grandes fragilidades, né? Saber nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, né? E esse, para mim, é um ponto do ser humano. A gente fica sensível porque a gente se comove, porque a história do paciente... Né? A história do paciente, ela se mistura com a nossa história, com os valores que a gente traz. Então, é muito forte. O atendimento à criança, ele é sempre muito forte. Quando a criança entra no poli engasgado, um recém-nascido, quando ele chora, parece que fez gol lá fora. Porque todo mundo grita, todo mundo comemora. Porque é a certeza de que está tudo bem. A gente não precisa nem entrar, mas a gente sabe que ficou tudo bem, porque ele chorou. E quando esse choro não vem, a angústia toma conta. E aí você vê todo mundo chorando, você vê todo mundo angustiado pelos cantos, porque é a sensação de que não deu. É aquele minuto, aquele 2 minutos mais angustiante que tem, né? E se vai ter um desfecho ruim, é o dia que toda a equipe... Que acaba o plantão. Acaba o plantão. De clima, acaba o plantão. Acaba mesmo. Você vê o pessoal calado, tocando serviço, mas muito
todo mundo bem angustiado, né? E que bom que esse sentimento é preservado, né? Porque senão seria mais um. É muito legal ver que isso, depois do hospital ter 25 anos, que isso está aí, renovado a cada equipe que entra, que a gente se comove, que tem choro, que tem fragilidade, que tem que avaliar quem de nós vai dar conta. E para o líder é a mesma coisa. A gente, às vezes, precisa fazer esse reconhecimento para manejar, para acolher, para dizer tá tudo certo. Chorar isso mesmo. A gente não deu conta hoje, não deu conta desse, ou deu conta, mas ficou triste, porque a gente fica triste. Quem são Carla e Arthur? Como vocês se enxergam hoje a partir de todas essas experiências? O Risoleta foi um divisor de águas na minha vida. Minha formação foi no estado do Rio de Janeiro e eu, quando eu vim para cá, eu vim através de um convite da doutora Graziella na época e vim com um pensamento, uma formação completamente diferente do que é hoje, da pessoa que eu sou hoje. Hoje o Risoleta, ele me fez crescer como médico. Eu falo que tudo que eu aprendi na medicina, tudo mesmo, assim. A faculdade foi o pontapé inicial, mas aonde que falou o seguinte: agora, realmente, você vai ser médico, foi com a minha experiência aqui dentro do Risoleta. Ter contato com profissionais fantásticos, com esses pacientes do SUS que muitas vezes só do olhar para você já se sente agradecido. E na minha vida como gestor, os meus primeiros passos de gestão foram aqui dentro do Risoleta também, como coordenador de plantão, né? Então, eu agradeço assim ao Risoleta pela forma como ele marcou a minha vida. Eu sou profissional hoje, médico, gestor, tudo graças ao Risoleta. Sempre vou ter essa gratidão, sempre vou ter essa gratidão. Já tive N oportunidades de deixar o Risoleta, mas eu falo que isso aqui é um vício, isso aqui é uma cachaça. Para conseguir sair daqui é muito difícil, né? Isso aqui é um dos poucos lugares que você sai, que o profissional sai de casa para trabalhar e fala: não, hoje eu estou indo para o Risoleta. E isso aí eu falo assim com todo o amor no coração e com brilho no olhar. Porque realmente eu sou muito grato a este hospital, por tudo que fez por mim na minha vida. Eu entrei aqui como RPA, foi no final de 2009, em meio para o final de 2009. E eu acho que em 2010, 2011, né, eu entrei como seletista e depois como concursado, né? Então, eu entrei no Risoleta em 2008, percorri aqui quase todos os cenários assistenciais, entrei como enfermeira assistencial e desejei muito estar aqui. Eu fiz o processo seletivo do Risoleta quando a gente aqui ainda fazia processo interno e fiquei na expectativa do resultado, assim, porque eu queria muito entrar. E quando eu entrei, eu tive um choque de realidade, assim, porque o SUS, sempre tive certeza que eu queria trabalhar no SUS. Mas quando eu entrei para o Risoleta, eu entendi que era possível um monte de coisa que eu desejava e que eu não conseguia em outros lugares, assim. E desse tempo para cá, assim, eu tenho uma gratidão enorme, assim, eu gosto muito do que eu faço, eu desejo estar aqui, eu desejo vir para o Risoleta, eu penso muito assim, nos processos de trabalho, em transformar a vida do usuário que espera por atendimento, penso nas alternativas, no que é possível fazer, e tem uma história de gratidão mesmo. Eu amadureci muito, eu aprendi a fazer gestão no Risoleta. Acho que o Risoleta sempre foi um lugar de reconhecer talentos, reconhecer as pessoas e valorizar, e eu acho que isso é uma característica que é muito importante, porque o profissional aqui, ele se sente valorizado. A gente tem
profissionais que, como eu, estão aqui há muito tempo. E é muito bonito ver a construção disso, porque a Carla que entra no Risoleto em 2008 era uma menina com muitas expectativas de trabalho e de vida, e que hoje o meu dia a dia no trabalho trouxe a realização para mim de muita expectativa que eu tinha lá atrás, e muitas que eu nem tinha. Porque a gestão, por exemplo, ela chega para mim como uma grata surpresa. Não era um caminho que eu desenhei, mas que eu me apaixonei pela gestão a partir das possibilidades que a gestão dá de modificar processo. E eu acho que isso é muito forte, assim.